8 de janeiro de 2016. China dá uma folguinha e passa 24 horas sem contratar ninguém do Corinthians. Alain Mineiro e Douglas falam pela primeira vez como jogadores do timão. Fomos acompanhar o trabalho do Tianjin em Atibaia e entender o que eles querem com o futebol brasileiro. Tem também a apresentação do meio-campista Jadson e do atacante Luiz Fabiano no time dirigido por Vanderlei Luxemburgo. Mena veste a camisa do São Paulo e é o primeiro reforço apresentado pelo tricolor. Lugano chega hoje ao Brasil para, enfim, ser anunciado. Palmeiras apresenta mais um reforço. E se o Fernando Praz permitir, o Wagner vai jogar ali. E ainda as notícias do Santos, os gols da Copa São Paulo e a aventura dos meninos do Fest do Amazonas na Copinha. Olá, muito boa noite. O Gazeta Esportiva de hoje começa falando do milionário futebol chinês, que nesse início de temporada está fazendo a festa, levando os principais jogadores de futebol brasileiros e, em especial, causando um verdadeiro desmanche no Corinthians. Para contar um pouquinho dessa história, o repórter Fernando Gavini foi até a cidade de Atibaia, onde a equipe do Tianjin Quanjin, comandada pelo Vanderlei Luxemburgo, está fazendo a pré-temporada para disputar a segunda divisão do campeonato chinês. Tianjin Quanjin, o nome de difícil pronúncia e até bem pouco tempo desconhecido, agora chama a atenção. Não só por iniciar sua pré-temporada no Brasil, em Atibaia, interior de São Paulo, mas principalmente por trazer com ele caras conhecidas do futebol brasileiro, como o técnico Vanderlei Luxemburgo e o meia Jadson, que deixou o campeão brasileiro Corinthians contratado a peso de ouro para jogar na segunda divisão da China. Eu tive uns 3 ou 4 convites para ir ao futebol chinês para ser técnico de uma equipe da primeira divisão. Não fui. Não me agradou o convite. Por quê? Porque eu acho que eu vou deixar um legado de brasileiro, deixar para os chineses um legado de brasileiro, e com isso vai fazer com que o povo chinês possa conhecer o que é uma comissão técnica. O Tianjin Quanjin é um dos maiores exemplos do poderio econômico do futebol chinês. Além de Jadson, o clube contratou Luiz Fabiano e espera fechar nos próximos dias com mais um jogador brasileiro. Acompanham Luxemburgo mais 11 compatriotas para formar a comissão técnica. Tudo isso bancado por um empresário do ramo da saúde que comprou o time em julho de 2015. A gente tem um presidente que é apaixonado, ele é apaixonado por esporte, ele já investe em vôlei, já investe em ping-pong, em futebol feminino, e ele resolveu entrar no futebol ano passado e adquirir um clube. A gente não tinha clube, ele procurou alguns clubes dentro do que interessa a ele, que é na cidade onde ele tem a sede dele. Então esse clube era o clube da segunda divisão. Nada melhor do que botar o Vanderlei para apresentar isso, fazer o crescimento desse futebol. O barco, que todo mundo achava que era furado, não é mais furado, tá certo? É um transatlântico que vai vir aqui no Brasil e vai buscar muita gente, que o futebol chinês hoje, o meu clube hoje, que não está estruturado para o futebol chinês, o Flamengo não tem a estrutura, que é meu clube de coração, que o Tianjin tem. O Fluminense não tem a estrutura que o Tianjin tem. Luiz Fabiano, que se apresenta amanhã, foi a única ausência no primeiro treino do time, que fica no Brasil até o começo de fevereiro. A este grupo ainda vão se juntar mais 5 chineses que serão contratados da primeira divisão do país. Sobre o nível técnico do que estão trabalhando agora com Luxemburgo, o treinador não reclama. Muito pelo contrário. Esses jogadores são contratados, eu vou melhorá-los. Entendeu? Eu tenho que melhorar. Minha função é fazer com que daqui a um mês eu olhe para eles, eles já estão diferentes. Daqui a 2 meses eu olho para eles, eles estão diferentes. Essa é a função minha, cara. Esses são só os primeiros passos do Tianjin Quanjin, mas o projeto é ousado. O objetivo é repetir o que fez o Gansu Evergrande, comandado por Felipão, que foi campeão da Copa Asiática em 2015 e disputou o Mundial de Clubes. O nosso projeto é chegar nessa temporada, sair da segunda divisão para a primeira divisão, já disputar a Copa da China em condições de poder ganhar, para você já ter antecipar uma etapa para disputar a Copa Asiática,
Isso é o projeto de 3 anos para nós entrarmos para a primeira divisão chinesa e entrarmos para a Liga Asiática. Só que o time do Filipão, o Guangzhou, já está há 6 anos nela e nós estamos precoces da segunda divisão. Mas esse é o nosso objetivo, não é o meu objetivo. O presidente Su, quando me contratou para eu desenvolver esse projeto para ele, para nós chegarmos lá. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Me parece, guardadas as devidas proporções, se a gente fizer uma comparação, mais ou menos o que foi o início também do futebol no Japão, quando se importou muitos profissionais brasileiros para desenvolver o futebol por lá. A questão é que o momento do futebol brasileiro naquela época era muito melhor do que o momento de hoje. O Brasil ele tinha um mercado muito forte na Europa. Hoje, esse mercado, jogador brasileiro não tem tanto mercado assim na Europa, é um ou outro. Depois da Europa passou para a Europa Oriental, aí depois para a Ásia e agora está na China, obviamente, na Ásia. Mas nem no futebol japonês, né? O brasileiro está com tanto espaço assim. Tem muito dinheiro envolvido. A China tem o PIB 4 vezes, quase 5 vezes maior que o brasileiro. É a segunda maior economia do mundo. E ainda assim, está pagando barato pelos jogadores brasileiros. Os salários são altos, mas os direitos federativos, 8 milhões de euros pelo Renato Augusto é quase nada. Você não compra um jogador europeu minimamente razoável por esse valor. Um titular do Real Madrid, do Barcelona, não contrata. Então, são bons jogadores, razoavelmente baratos para o padrão chinês, que vai ter que pagar salário, mas não tem que desembolsar, por exemplo, 60, 70 milhões nos direitos federativos. E assim a China está investindo, tirando os jogadores brasileiros. Eu ainda acho que é uma escolha econômica. O jogador que aceita jogar na China está fazendo uma opção de resolver a vida dele, porque em termos profissionais eu acho realmente um retrocesso. Não sei se você concorda comigo. Boa noite. Alberto. Boa noite. A questão é a seguinte, a China, esse é um projeto de governo, é um projeto da China, né? Do país, de desenvolver, criar uma infraestrutura do futebol e desenvolver, usar o futebol como uma plataforma de venda, de negócios, claro, né? E ao mesmo tempo de divulgar as belezas da China, as vantagens da China para o resto do mundo. E nisso tudo, né, está embutida a ideia de se disputar uma Copa do Mundo na China, cujo presidente, que gosta muito de futebol, garante que vai criar essa alternativa, e sendo a Copa do Mundo na China, a China vai ser campeã do mundo. Quer dizer, eles já estão se preparando para ser campeões do mundo. Não sei se vão chegar a ser, né, neste século ou daqui 2, 3 décadas, não sei. Mas o fato é que existe um projeto, ao contrário do que acontece com o Brasil. Claro. Quando você diz que não há que eles não precisam gastar dinheiro com os clubes, porque os direitos federativos são michurucos no Brasil, são porque os clubes não são donos, eles não são proprietários daquela certidão. Eles têm 10%. 20%? 10, 20, 30% no máximo, né, de direitos sobre a negociação do jogador. E depois os caras precisam entender o seguinte: não existe mais o passe. Não há mais o grilhão que prendia os jogadores de futebol, um clube. Depositou a multa, leva embora, acabou. É um contrato que tem, você pagando a multa, acabou. Eles acertam direto com os jogadores. Ouvi o presidente do Corinthians aí se lamentando. Que, meu Deus, eles agora eles falam direto com o jogador, não falam com o clube. Falar o quê? Não sabe nem o meu nome. Para quê? Ele não tem nada que falar com o clube. Ele tem que ir lá conversar com o jogador que é dono de si. Exatamente. Isso é que precisa entrar na cabeça da Casa Grande, que continua prevalecendo na mentalidade do brasileiro. A ideia da Casa Grande e a senzala. O jogador não é escravo. O jogador vai para onde ele quiser. E, se você não souber fazer a coisa direito, você só vai perder nessas negociações o tempo inteiro, cada vez mais.
Gente, daqui a pouquinho a gente vai ver como foram as apresentações do Jadson e também do Luiz Fabiano no Tianjin. E o futebol chinês é assunto também da nossa enquete no site gazetesportiva.com. A gente quer saber, com essa invasão de jogadores brasileiros lá na China, você assistiria o campeonato chinês? Sim ou não? Acesse o site, vote, o resultado sai no final do programa de hoje. Com certeza, até pela curiosidade, né, do que está sendo feito aqui. Sem falar que a gente sempre questionou muito, eu não quero ser azedo, mas a gente sempre questionou muito a qualidade técnica do Campeonato Brasileiro, o nível técnico, que é cada vez mais baixo. E aí quando você vê as principais estrelas do último campeonato indo embora, se torna mais atraente nesse momento ver o Campeonato Chinês que ver o Campeonato Brasileiro. Você me faz lembrar o seguinte, há 20, 30, 40 anos atrás, quando se falava em assistir um jogo do futebol alemão, a gente, o Meu cara Deus. se persignava, dizia, pelo amor de Deus, não quero saber disso. Tá louco? Aqueles caras, tudo correndo lá, que nem mecânico. Os robôs. Os robôs, então. E hoje você assiste de joelho com champanhe gelando no lado, né? Porque é um espetáculo. Claro. Eles avançaram, nós regredimos. É isso só que... Pô, meu Deus do céu, o grande projeto da CBF, do Coronel Nunes, é fazer o hino para o Campeonato Brasileiro. Não, e o mais curioso é que eu vejo o mestre falando a respeito, né, da decadência do futebol brasileiro, mas quem comanda continua achando que nós somos o máximo. Nós somos o país do futebol. Meu Deus do céu, os caras escolhem agora o jeito para botar lá, porque ele é mais velho. E o cara dá uma entrevista, esse Coronel Nunes, dizendo o seguinte, que esse negócio de liga, de clube, isso aí precisa ver direito, porque não sei como é que é, isso aí é uma experiência nova. Não existe no mundo. Meu Deus do céu, mas esse homem está vivendo aonde? Que planeta? Há mais de 30 anos que os principais... Premier League, Bundesliga, toda a Alemanha, Itália, tudo é liga. Não tem mais esse negócio de CBF. Entende? Isso aí é só para fazer lá o registro dos jogadores e tal, e cobrar lá uma taxa dos clubes, só, mais nada. Mais nada. E tratar de seleção, é isso que eles fazem, as federações do mundo inteiro, nos países mais avançados. E aqui, esse gênio que esse cara, que o Del Nero conseguiu botar lá, ele não sabe, é uma experiência nova para ele, que precisa ser testada. Oh, meu Deus do céu. A gente ri para não chorar. Então, gente. Vamos assistir o futebol chinês. Copa São Paulo de Futebol Júnior. O São Paulo venceu o Audax por 3-1 e vai enfrentar o Taboão da Serra na segunda fase. O Palmeiras também vai seguir na competição depois de vencer o São José dos Campos por 2-0. O próximo adversário do Verdão será o Flamengo de Guarulhos. Vamos aos gols. Pelo grupo 25 da Copinha, disputado em São José dos Campos, o Palmeiras venceu o São José. Aos 31 do primeiro tempo, Augusto de Letra abriu o placar, 1-0 Palmeiras. Já no finzinho do jogo, Arthur mandou para o meio da área e Daniel definiu a partida. Palmeiras 2, São José 0. A vitória garantiu o Palmeiras na sequência da competição. Na chave 17, o São Paulo bateu o Audax Osasco e terminou a fase de grupos da Copinha com 100% de aproveitamento. Joanderson de pênalti fez 1-0 para o São Paulo. Ainda no primeiro tempo, David Neres aproveitou a sobra de bola dentro da área e chutou forte de pé esquerdo para marcar o segundo. Depois do intervalo, Pablo, cobrando pênalti, descontou para o Audax. Só que no último lance do jogo, Lucas Fernandes entrou de carrinho e anotou o terceiro do tricolor. 3-1 São Paulo, placar final. As duas equipes estão garantidas no mata-mata da Copinha. Confira aí agora os outros gols dos principais jogos de ontem. O destaque negativo ficou por conta do Atlético Mineiro, que perdeu da Desportiva Paraense por 3-0 e foi eliminado da Copinha. Pelo grupo 19, o Vitória garantiu a primeira posição ao vencer o Grêmio Osasco por 2-0. Heron marcou os gols do jogo. Na próxima fase, o time baiano enfrenta o ABC de Natal.
O Atlético Mineiro precisava de um resultado positivo contra Desportivo Paraense para avançar na Copinha. Mas a zebra passeou em Bragança Paulista e o Galo foi derrotado por 3-0. A equipe do Pará terminou a primeira fase na liderança do grupo 22. Agora, o adversário será o Bahia. No grupo 24, o Flamengo confirmou o bom desempenho e fechou a primeira fase com 100% de aproveitamento. A última vítima foi o União Mogi, que encerrou a participação na Copinha sem nenhum ponto somado, 3-1. O adversário do Flamengo na sequência da competição será o Brasília. E no grupo 27, o Nacional precisava vencer o Vasco para beliscar uma vaguinha na próxima fase. Só que o time do Rio contou com uma tarde inspirada de Hugo Borges, que marcou 2 gols e ajudou o Vasco a vencer a partida por 3-2. O Nacional terminou a competição com apenas 1 pontinho. Agora, os cariocas encaram o América Mineiro na fase seguinte. A primeira fase da Copa São Paulo é marcada pela presença de equipes pouco badaladas e não tão tradicionais no futebol brasileiro. De todos os cantos do país, elas têm em comum a possibilidade de realizar o sonho de garotos se tornarem jogadores profissionais de futebol. Por isso, o Alexandre Silvestre acompanhou a trajetória de uma dessas equipes aqui em São Paulo. É o Fest do Amazonas, que estava no grupo 18, com sede em Taboão da Serra. Veja como foi a aventura deles a quase 3.000 quilômetros de casa. Da concentração para o ônibus, do ônibus para o treino, jogo e de volta para o hotel. Rotina do Fast Clube de Manaus na Copa São Paulo até o cair da noite. Na manhã seguinte... Eu não invento de fazer coisas erradas à noite. Por exemplo, ontem eu só faltei arrancar a porta dos meninos do Iton lá, pô. Dei a volta, só tava o Iton no quarto. Voltei com a chave, abri a porta, tava todo mundo lá. Virou Jack Chan mesmo, porque... Aí o cara tem cara de pau de dizer que tava lá no quarto. Aí hoje de manhã o pessoal do hotel chama o Thiago a atenção, porque tem jogador que tá toda hora pulando pela janela. Pra que serve porta, gente? Quantas vezes a gente vai ter que ouvir por causa de vocês, cara? Pra que serve porta, gente? Na casa de vocês quando querem sair do quarto, vocês pulam a janela? Ô, Jack, pra onde você foi, cara? É nada, que nós tava fazendo giro do lado do nosso quarto lá, mas só que a janela tava perto assim, a gente pulou assim normal, mas só que só mesmo pra trocar de roupa e tal. Ah, não foi pra encontrar uma menina ali na vizinhança, nada a ver? Ah, difícil lá onde nós estamos, lá é tão mais isolado que não sei o que lá. Muitas das vezes eles pensam que eles são o dono da razão, sempre são certos, mas sempre tem que escutar o treinador, sempre tem que escutar o segundo pai aqui, que até porque eles já jogam há 3 anos comigo, mas são os garotos super obedientes, mas de vez em quando ultrapassa o limite, mas a gente está aqui para controlar. Atual campeão da Copa Norte, o Fast debuta e representa com exclusividade o futebol amazonense na Copinha São Paulo. A equipe manauara estreia com derrota para o Figueirense. Reabilita-se frente aos donos da casa, o Cats, e ganha inimigos, os torcedores do Taboão da Serra. Para o jogo decisivo frente ao 15 de Piracicaba, o Fast não é bem recebido. Fomos recebidos a pedradas ali na rua de cima. Como é que é, professor? Era para você estar com nós no ônibus, fomos recebidos a pedradas pela torcida do Taboão ali em cima. Mas por que essa raiva sobre vocês? Não sei porque nós ganhamos deles, eu acho. O treinador parece até ter relevado a indisciplina do dia anterior. Fugiu da concentração hoje ou dormiu cedo? Não, hoje eu dormi cedo, ó. O Jack Chan não pulou a janela do quarto, não? Não, o Jack Chan agora tá... É hora de falar sério, passar confiança aos garotos. Olha, é o jogo da vida de cada um. É o jogo da vida de vocês, é o jogo da oportunidade de vocês de virem aparecer. Vocês já mostraram que têm condições de jogar contra qualquer time do Brasil de igual para igual. 30 jogos no ano a gente só perdeu para Figueirense e para Cruzeiro, para 2 times de Série A do brasileiro. Não perdemos para outro time nenhum. Fala o técnico, grita o dirigente. Nós viemos aqui para chegar longe, para mostrar que lá também se trabalha, lá também tem jogador com potencial. Então, parceiro, é do início ao fim lutando. Enfim, os jogadores, sozinhos, se fecham. Querido do Brasil. Eu sou o mais querido do Brasil. Se é pra lutar,
A energia positiva permanece no vestiário. O camisa 10, anunciado assim pelo repórter local. No ataque ele, o craque Jack Chan com a 10. Perde chance cara a cara. Mateuzinho, então. Já o 15, numa das únicas oportunidades que tem. No intervalo, roupa suja é lavada. Faltando raça, vocês estão abaixando a cabeça, como estão tudo de cabeça baixa agora aqui. Levanta a cabeça. A gente tem time para reverter esse placar, pô. No segundo tempo, os erros do Fast reaparecem. A decepção só não é total porque os amazonenses ainda podem garantir a classificação dependendo do resultado do jogo de fundo. Tabuão versus Figueirense. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Haja fé. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas. Os jogadores assistem aos 45 minutos iniciais. Vai que... deixam o estádio na metade da partida. Cabe à comissão técnica levar para o hotel a boa ou a má notícia. O Figueira chega a abrir 3-1 no placar, dando a vaga para o Fast. Porém, o gol do Tabuão, no finalzinho, mesmo perdendo, é o detalhe que faz a diferença entre seguir vivo na Copa São Paulo ou fazer as malas e voltar para casa. Você deve estar chateado aí, mas por um golzinho, né? Um ano de trabalho, ficar fora por um gol, cartão amarelo, é difícil, né? Mas foi por um gol. Nós não fizemos a nossa parte, né? Acho que se fizesse a nossa parte, a gente estava classificado. Acho que a garotada não foi bem hoje. E agora, volta... volta ano que vem. Trabalhar para voltar ano que vem. Aprender a lição, amadurecer, retornar mais forte ano que vem, com uma nova postura para orgulhar Manaus e região. Sim, desde que com o mesmo grito de guerra. Eu sou o guerreiro que sozinho mata o mil. Esse é imbatível, é campeão. Muito bacana essa matéria do Alexandre Silvestre, e que retrata o futebol brasileiro na sua essência. Para a maioria das pessoas, ou para boa parte das pessoas, o futebol brasileiro é isso que a gente costuma ver: carrões, mulheres, salários milionários, baladas, mas isso é o glamour, mas isso está longe de ser a maioria. A maioria rala em estádios maltratados, em lugares precários, com salário baixo, isso quando recebem, com dificuldades para exercer a função, uma orientação equivocada. Você vê, na questão do Fast, brigando aí por uma vaga, a preleção do treinador você não viu uma observação tática. É só na base da motivação. Vamos jogar, tem que levantar a cabeça, vamos jogar. Nenhuma orientação. Né? Rezando. Aí você vê coisas que se repetem, que é a questão da indisciplina. Na Europa, por exemplo, os clubes nem fazem concentração, porque cada um sabe, a maioria, né? Sabe da sua obrigação. E aí você está na Copa São Paulo, o cidadão pula a janela da concentração. Quer dizer, então são situações que se repetem no futebol brasileiro e que acho que vale para o que há de melhor, que é a questão da luta, da garra, da vontade de crescer e ocupar um espaço, mas também na precariedade do trato com a base. Eu acho que aí está um grande exemplo disso, Roberto Denagem. Sem dúvida. E a questão de você só tratar o lado emocional ou motivacional do time
é prova da ignorância da maioria dos nossos treinadores, imensa maioria dos nossos treinadores, sobretudo os da base, né, que pouco sabem das questões de tática, a história do desenvolvimento das táticas, por que é que existe isso, por que é que existe aquilo, por que isso se chama dessa maneira ou daquela. Eles não sabem nada, sabem muito pouco, aliás. Sabe a prática ali de fazer um treino e tal coisa, aprendeu, viu o outro lá, mas na verdade tudo se concentra nessa questão motivacional. E é por isso que nosso nível técnico está caindo cada vez mais. Que era o que deveria ser tratado, a gente está falando da base. É o que a Alemanha fez, por exemplo, a Alemanha, o que faz o Barcelona, o que faz, enfim, quem pensa um pouco faz, quem não pensa, não faz. E até o Fá chegando no estádio recebendo a pedradas. É triste. Agora, por outro lado, esses meninos aí vão guardar pro resto da vida, né? Essa experiência, claro. Vai ficar lá no sonho deles, porque a grande maioria não vai acontecer nada, a gente sabe disso, essa história. Talvez jogue profissionalmente por lá mesmo, naquelas condições que a gente já sabe. Não vai acontecer nada especial e esse momento foi o momento mágico da vida deles. Sem dúvida. Gente, domingão, a partir das 9 da noite, tem mesa redonda muito mais que especial. Você vai conferir um bate-papo sobre a seleção brasileira com Flávio Prado, Chico Lang, Vampeta e César Sampaio. Promete, hein, gente? E no próximo domingo, dia 17, o nosso Mesa Redonda está de volta ao vivo com o nosso time completo. Beleza? Hora da gente falar agora do futebol carioca, que enquanto o Fluminense já está lá nos Estados Unidos para a pré-temporada, os rivais trabalham no Rio de Janeiro. Um dos reforços mais esperados pela torcida do Flamengo, o argentino Manquelo, finalmente desembarcou na cidade maravilhosa. No Botafogo, a esperança é de que o ano seja melhor do que 2015. E no Vasco, o lateral Madson comemorou a permanência e o tempo para poder trabalhar o time que o técnico Jorginho vai ter. Esse ano o Jorginho vai ter mais tempo, né? Vai ter uma pré-temporada para trabalhar a equipe, colocar mesmo o jeito que ele gosta de jogar, né? Porque o ano passado foi muito jogo em cima de jogo, acaba treinando pouco, mas esse ano com essa pré-temporada ele vai implementar a formação dele tática mesmo para a equipe estar atuando cada vez melhor. Eu acho que é um ano que o principal objetivo com certeza é o acesso. Mas o Vasco é um time grande, todos os campeonatos que ele entra, ele tem meio que a obrigação de vencer. Esperamos poder ter um ano de muitas felicidades. O Flamengo conta as horas para apresentar o argentino Federico Manquelo, que desembarcou hoje no Rio já vestindo a camisa do clube. Em meio a muita confusão, o jogador foi sucinto ao falar desta temporada. Vai ser um ano muito lindo e que vamos a tentar deixar tudo para conseguir os objetivos. Na volta à Série A, o Botafogo iniciou nesta sexta-feira os treinos táticos, já de olho no Campeonato Carioca. A equipe sofreu alterações em comparação com aquela equipe que conquistou o título da segunda divisão. Porém, alguns nomes permaneceram na equipe, como os de Jefferson, Neilton e Renan Fonseca. O Botafogo teve algumas saídas, né, e está montando um elenco forte. Ano passado passou por uma reformulação, né, e eu tenho certeza que quem está chegando para agregar e deve chegar mais jogadores ainda. Temos o Carioca para sentir como vai ser, né? Mas a princípio o que a gente está conversando, o que a gente tem que levar do ano passado é o espírito, né? A união, jogar como equipe, com solidariedade, né? Que fica mais fácil para todo mundo. Nós conseguimos os objetivos e todo mundo fica feliz. O assunto agora é o Corinthians, que teve aparentemente uma sexta-feira tranquila e aproveitou a oportunidade para apresentar 2 reforços. Veja aí na reportagem do Adriano Dolfi. Cássio, Gil e Elias. 3 titulares da última temporada e com chances de deixar o clube nas próximas horas, treinaram normalmente no CT Joaquim Grava. Por incrível que pareça, nessa semana, foi as primeiras 24 horas que a gente não viveu nenhum momento de sondagens, propostas, nada. Tudo que houve, que saiu por aí, Gil, Cássio, Elias, foram sondagens.
de alguns clubes. Portanto, para o clube, nada oficial. A sexta-feira ficou marcada por uma ausência importante, a do técnico Tite, que viajou para o sul do Brasil para acompanhar o casamento do seu filho, que, aliás, é membro da comissão técnica do clube. E o treinador não pôde acompanhar a apresentação de mais 2 reforços. O primeiro, o goleiro Douglas, 1,93 m de altura, que veio do Bragantino. O atleta seria emprestado pelo Timão, mas com a iminente saída de Cássio, foi integrado ao elenco. Não há nada definido e eu procuro viver dia após dia. Hoje eu estou aqui, o Cássio também, então hoje eu estou dando o meu melhor, amanhã pertence a Deus, então procurar fazer dia após dia aí o nosso melhor. E o que acontecer, né, não posso sofrer por ansiedade, isso não vai mudar nada, isso não vai contribuir nem para a saída do Cássio, nem para mim ser titular. Alain Mineiro participou da campanha de acesso da Ferroviária na Série A2 e disputou a Série B pelo Bragantino. E para uma função de extrema carência agora no elenco, o meio-campo. Respeito os jogadores que estão aqui da minha posição, Rodriguinho, Marlone, que estão chegando, mas vou buscar o meu espaço, cara. Como você falou, abre espaço ali agora, vou trabalhar todos os dias para que eu possa ser titular da equipe do Corinthians. Com tantos atletas saindo do clube ou com propostas da China, a notícia de que a seleção chinesa perdeu seu técnico, será que pode assustar a diretoria corintiana? Não. O que vem da China sempre assusta, mas não estamos focados. O Tite sabe o que ele tem aqui, todo o apoio, carinho, estrutura. Tudo que ele pede, as preocupações deles diárias, a gente sempre está atendendo ele. A gente tem certeza que o Tite está com a gente, vai ficar e mais uma vez vai mostrar a todos a volta por cima que nós vamos dar, vou repetir, igual foi dado no meio do ano passado. Porque o Corinthians e o corintiano, ele sempre cresce na adversidade. São muitas as brincadeiras que estão sendo feitas nas ruas, na internet, com essa história da China tá levando todo o time do Corinthians. Nem a gente resiste. Podia montar uma filial lá, né? Uma Corinthians. Corinthians. Poxa, só faltavam levar o Tite também. Só faltavam levar o Tite, só isso. Já tem lá Luxemburgo, Mano Menezes. Agora, eles fazem um estrago desgraçado no Corinthians, o chinês. Mas o Corinthians também contribui, viu? Para completar a tarefa. Porque os chineses levaram aí 4, 5, e aí 4, 5 jogadores, e tem mais 2 aí para sair, um para a Turquia, outro para... O Gil... E o que restou para o Corinthians? O Pato. Que não quer ir para a China. Ele não quer ir para a China. É o direito dele. É o direito dele. Aí o ex-presidente, o atual superintendente, já deixou de ser, mas enfim, o Cartola mora lá do Corinthians, com quem, aliás, eu tenho um relacionamento muito bom. Ele vai e diz publicamente, o André Sanches, que o Pato, se ele não quiser ficar aqui, ele vai ter vida difícil, que nós vamos ferrar com ele. Quer dizer, sabe... Os caras dão um tiro no pé, só tem o fato que sobrou, cara. Tem que aproveitar bem, tem que chamar a torcida e dizer, olha, gente, vamos esquecer o que aconteceu com o Pato aqui, vamos começar uma nova vida. Porque não tem outro jeito. Jogar gasolina no fogo. Vai jogar gasolina no fogo. Olha, mas isso a cartolagem brasileira é mesmo do catrefa. Isso beira o assédio moral. Né? Se o Pato recusou a proposta e tem contato com o Corinthians, quer jogar, cabe a coisa aceitar. Se não quiser, manda o Pato embora, demite. Claro. Eu realmente acho de uma infelicidade muito grande. E não precisa desse tipo de provocação, né? Faltou altivez no trato com o Pato. Sem falar profissionalismo. Mas o Andrés também nem está mais no Corinthians, enfim. Tá feia a coisa. Muito, muito, muito feia. No São Paulo, o técnico Edgardo Balsa recebeu o primeiro reforço para a temporada 2016. Veja aí na reportagem do Osmar Garrafa. No terceiro dia de trabalho, o São Paulo apresentou o seu primeiro reforço para essa temporada, o chileno Mena. Com passagens por Santos e Cruzeiro, ele chega para tentar resolver o problema do setor esquerdo da defesa tricolor. Mas em sua primeira entrevista, preferiu a humildade, quando o assunto foi chegar para ser titular absoluto da lateral esquerda tricolor.
para mim foi difícil, porque comecei jogando quando cheguei no começo do ano, e depois com a mudança do treinador, quizás foi difícil para mim, como posso falar, entender a ideia que ele queria para mim. E aí fui ficando do lado, e Fabrício que também que foi com um rendimento bastante alto com ele, e que foi por isso, eu acho que foi por isso que ele decidiu por Fabrício e não por mim. Para vir São Paulo, um time grande aqui do Brasil, e fiquei muito feliz para quando ele me falou que tinha proposta para vir, assim que aceitei de forma imediata. Tem muito jogador bom aqui, já vi, já treinei com eles, já me apresentei, e tem jogador de muita qualidade. É importante ter todos os jogadores à disposição e a muito bom rendimento também que o técnico vai precisar. É difícil já falar que está totalmente adaptado, mas no começo me custou muito. E agora no final, que foi só com mano, que tipo, me custou muito acostumar. Falei um pouco com ele, não, tampouco falei muito, mas ele se viu contente, se viu tranquilo, e ele vai passo a passo, dia a dia, ele vai me falando com tudo para o que ele quer, o que ele precisa e o que ele está pensando dentro do que ele vai ser o time. Importante, a torcida, tipo, é muita pressão para o time rival, o campo muito amplo, e é muito difícil jogar contra o São Paulo aqui em casa, que se faz muito forte, que com a torcida que lota o estádio. E bom, agora para a gente é uma motivação extra para afrontar cada jogo de Libertadores e cada jogo que a gente tenha em casa. O Bertolino, há 27 anos, disputou a Copa do Mundo, Copa América, não tem problema de adaptação, porque já joga no Brasil há 3 anos, Santos, Cruzeiro. Acho que foi um bom nome para o São Paulo. Maomena, viu? Maomena. Porque não é lá essas coisas. Esse lateral esquerdo estava no Santos, saiu do Santos foi pro Cruzeiro. Porque já estava perdendo lugar para o Zeca, que era um menino que joga muito bem, muito melhor que ele. Foi para o Cruzeiro. No Cruzeiro foi para a reserva do Fabrício, aquele que foi mandado embora do Internacional. Do Inter, porque teve declarações lá que não podia. Enfim. São Paulo precisa pensar, São Paulo precisa ter um pouco de juízo, sabe? São Paulo precisa pensar no que precisa realmente, que é um meia. O Ganso está para também entrar nessa brincadeira de China aí, também o Ganso vai embora. Bate asas e... Precisa botar gente no lugar lá. Já precisava, porque não tem um reserva. A torcida fez o obséquio de mandar embora o Maicon. Esses gênios da arquibancada mandaram embora o Maicon. Então o São Paulo precisa de meia, o São Paulo precisa de atacante. Foram embora, o Pato e o Luiz Fabiano não tem. Vai ter que pegar do lado de baixo, da categoria de base. Aí vai buscar Lugano para atender a torcida, fazer o Mena. Anitta, per piacere. Vivendo uma situação bem melhor que a do São Paulo, o Palmeiras fez hoje os primeiros trabalhos em Itu, cidade escolhida, para a pré-temporada do Verdão. Alexandre Silvestre foi até lá e acompanhou a apresentação do goleiro Wagner. Pré-temporada em Itu, interior paulista. Primeiro treino no campo e apresentação de um jogador. Wagner, goleiro, ex-Avaí, campeão paulista pelo Ituano, vem para ser reserva de Fernando Praz. Contrato de 4 anos e mesmo no banco, 2016 promete. Já começou bem, com algo além da bola nos braços. O filho recém-nascido, Isaac. Ele nasceu ontem, era 4 horas da manhã. Até fui treinar direto depois em São Paulo, meu filho nasceu em Jundiaí. Então, esse ano começou só com notícias boas. Espero continuar tendo notícias boas até o final do ano. Com Praz absoluto na meta e ídolo da torcida alviverde, Wagner pensa a longo prazo.
Acho que a idade, o Rogério Ceni provou que pode, o Zé está provando também que pode aumentar a idade no futebol em alto nível. Então, isso é indiferente. O que me seduziu vir para cá também foi o tempo de contrato, que numa equipe gigantesca que é o Palmeiras, e o aprendizado que eu vou ter. Com as mãos, tudo bem. Bater pênalti, como o Fernando Praz fez na final da Copa do Brasil, nem pensar. Só não me coloca para bater pênalti não, viu? Isso eu não estou preparado ainda não. Ainda mais de um título, da responsabilidade que tinha, não bato não. Isso é com Praz só. Mas eu sou um goleiro que me destaco muito embaixo do gol. Às vezes com os pés não é meu forte, mas dentro da área ali pode deixar comigo que eu resolvo. Respeito a Fernando Praz e admiração em relação a Marcos. Talvez o grande motivo pelo qual o Wagner virou goleiro de futebol. Eu não conheço ele pessoalmente, só quando, acho que em 2009, por ali, eu vim no banco no jogo do Paulista de Jundiaí e Palmeiras. O jogo foi no Pacaembu. A hora que eu fiquei vendo ele jogar, eu ficava assim, eu nem olhava pro jogo, só olhava vendo, eu ficava olhando ele jogar. Então, eu não conheço ele pessoalmente ainda, espero ter esse prazer de conhecê-lo pessoalmente, porque foi a pessoa que fez eu chegar onde eu cheguei, optar pela opção de ser goleiro. O ano começou perfeito para o Wagner, pai fresco e jogador do Palmeiras. Quem sabe não termine melhor ainda. Espero em dezembro, quando a gente conquistar o título do Mundial, com uma camiseta com a foto dele, da volta olímpica com a foto dele. Eu acho que vai ser o jeito. Que menino humilde, demais. O Verdão é o destaque também lá no GazetaEsportiva.com. Vamos lá? Com o elenco praticamente fechado, o Verdão ainda pode ter mudanças no ataque. Apenas detalhes separam Cristaldo de defender o Rubin Kazan da Rússia. Se o queridinho da torcida pode ir embora, o Palmeiras concentra agora as forças na renovação de Rafa Marques. Depois de ter 2 propostas negadas pelo Henan Gianni da China, o Palmeiras irá fazer uma outra tentativa pelo atacante, que tem mais um ano de contrato na Ásia, mas não pretende voltar para lá. Para mais informações sobre essas e outras negociações do futebol brasileiro, vá em GazetaEsportiva.com. Eu tenho 10 segundos só para fazer uma ironia. O que é o poder de fogo, né? O chinês vem aqui, deposita o dinheiro da multa, leva embora, nem conversa. Palmeiras fica pechinchando, faz 1, 2, 3 propostas, paga logo. Claro. Poxa vida. Vamos falar agora do Santos, que segue se preparando para a estreia no Campeonato Paulista, dia 31, contra o São Bernardo, na Vila Belmiro. O personagem da entrevista coletiva desta sexta-feira foi o técnico Dorival Júnior, que falou da expectativa para a temporada 2016. A reportagem é do Felipe Esboril. Santos treinou novamente nesta tarde de sexta-feira aqui no CCT Rei Pelé, dando sequência no trabalho desta pré-temporada de 2016, antes da estreia no Campeonato Paulista, que acontece dia 31 de janeiro, contra o São Bernardo na Vila Belmiro. Ontem, quinta-feira, o técnico Dorival Júnior e toda a direção santista ficaram sabendo que o Tribunal Superior do Trabalho deu ganho de causa, pelo menos por enquanto, a Leandro Damião. E o jogador está apto a ir para outra equipe. É uma situação jurídica, não é? Eu não tenho assim um acompanhamento, a não ser aquilo que esteja saindo também na mídia. Não, até porque eu tenho que me preocupar com aqueles que aqui estão e não com os que possivelmente possam chegar. E o Damião, nesse momento, ele se encontra nessa situação, ainda que pertencendo ao Santos. 33 jogadores se apresentaram para esta pré-temporada de 2016 aqui em Santos. E até o momento a diretoria só anunciou um reforço. Paulinho, meio-campo que veio do Flamengo por empréstimo até o final desta temporada. Na opinião de Dorival Júnior, está complicado trazer mais gente. O mercado está difícil, todas as equipes estão tendo problemas, raras foram as exceções, uma ou outra contratação aconteceram. A mesma dificuldade enfrentam todos os clubes. É um momento que você tenha que buscar internamente, né, a recomposição de um grupo, de um elenco.
Temos que conviver com isso. É o momento do futebol brasileiro, né? Um momento até de uma transição, e eu acho que nós temos que entender e procurarmos, dentro das nossas condições, suprirmos aí necessidades que cada clube tenha. A base da equipe de 2015 foi mantida, pelo menos por enquanto. Apenas Marquinhos Gabriel deixou o Santos. O quarteto de meio-campo e ataque permaneceu. Ricardo Oliveira, Giovânio, Gabriel e também Lucas Lima. Um ponto a mais para a equipe santista. Não adianta a manutenção se todos nós não tivermos a preocupação de melhorarmos em relação ao ano anterior. E esse é justamente o grande desafio de todo esse grupo. É um fato importante. Agora, vai mostrar se foi correto ou não justamente o desenvolvimento do trabalho e o alcance de resultados. Nas últimas horas, ventilou-se a possibilidade de Robinho voltar a vestir a camisa do Santos. O jogador estava na China e está sem contrato. Já teria até aceitado a reduzir os salários para vestir a camisa do Peixe novamente. De R$1 milhão, ele ganharia cerca de R$500 mil. A direção do Santos teria aceitado pagar apenas R$200 mil e outros 2 parceiros comerciais ajudariam a pagar os vencimentos de Robinho. Do CCT Rei Pelé, Felipe Esboril para o Gazeta Esportiva. Robinho, ótimo. Robinho, toda vez que jogou no Santos, jogou bem. E é um jogador que é de grupo e tal, vai facilitar muito a vida do Santos. O Santos não precisa ficar preocupado de estar aí atrás de muita contratação. Não é só ir buscar lá no berço que eles têm, a Vila vai fazendo jogador atrás de jogador. Voltemos a falar do futebol chinês rico, trilhardário, conforme a gente mostrou aí no início do programa. O Tianjin Quanjian, comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, está aqui perto, Atibaia, realizando pré-temporada. Hoje a equipe apresentou oficialmente 2 reforços bem conhecidos do futebol brasileiro. Veja aí na reportagem do Vinícius Rodrigues. É na cidade de Atibaia que o time chinês Tianjin Quanjian faz pré-temporada e aproveita para apresentar seus 2 principais reforços para o ano de 2016. O meia Jadson, ex-Corinthians, e o atacante Luiz Fabiano, ex-São Paulo. Esses 2 jogadores já tentei contratar em alguns clubes aqui que eu dirigi no Brasil. O Luiz Fabiano, bem mais tempo, né? Então, quando estava no Sevilha, né? E o Jadson, menos tempo agora, recentemente no Flamengo, não foi? Sim. Recentemente no Flamengo, mas não deu certo. O treinador qualificado, ele cobra muito do jogador, ele sabe tirar a qualidade do jogador, né? As melhores qualidades. E eu espero aprender também, porque treinador qualificado, ele te ensina. E enquanto você estiver no futebol, você vai aprender várias coisas, você nunca sabe tudo. É um cara vencedor, eu acho que ganhou vários títulos aqui no Brasil, já treinou vários jogadores, né? Até jogadores aí que já foram melhores do mundo. Então ele tem uma experiência muito, muito boa que pode passar para os jogadores, né, do Tianjin e para nós também, né? Eu acho que a cada ano que a gente vai passando, a gente vai aprendendo uma coisa nova. Jadson, com 32 anos, firmou o contrato por 2 temporadas, enquanto Luiz Fabiano fica por 1 ano com possibilidade de prorrogação do vínculo. Os atletas aproveitam os últimos dias em terras brasileiras para manterem a forma e se entrosarem ao novo elenco. É uma oportunidade nova, né, de fazer uma pré-temporada no Brasil jogando em outro time. É importante para os chineses também, né? Para acostumar com a gente, sei lá, a comida da gente, né? É bem diferente, eu não sei como vai ser na China, se vai ter comida brasileira, se vai ter comida chinesa. O Tianjin disputa a 2ª divisão do campeonato chinês. E segundo o regulamento, apenas 3 jogadores estrangeiros podem participar da competição pelo clube. Luiz Fabiano, Jadson e uma vaga em aberto. Giovânio dos Santos é um nome especulado, assim como Elias do Corinthians e Alexandre Pato, também do Corinthians. Eu conversei com o Pato, mas foi antes de acabar a temporada. Ele chegou a conversar que seria uma grande oportunidade, possibilidade, mas depois daí a gente não conversou mais e agora eu não sei o que se passa na cabeça do Pato.
A dupla Jadson e Luiz Fabiano já se conhece há algum tempo. Ambos jogaram juntos no São Paulo em 2012 e 2013. Se depender do entrosamento dos dois, o acesso do Tianjin à elite do chinesão é questão de tempo. A gente já teve um entrosamento em 2012 lá no São Paulo. Ele falou que estava com saudade de mim. Então, vou dar umas assistências para ele continuar chegar no objetivo dele lá, né? Tomara que as coisas possam dar certo. Realmente eu conto com a sua ajuda, né? Espero que você me dê bastante assistência mesmo. Que o Luiz Fabiano vai fazer muitos gols, eu não tenho a menor dúvida. Eu só estou curioso como é que vai ser a relação dele com os árbitros. Esse diálogo eu gostaria muito de ver. Ele vai ter uma aula de zen, budismo. Vai virar um monge? Bom, final do nosso programa, final da nossa enquete, gazetesportiva.com. Você assistiria o campeonato chinês com essa debandada de jogadores que foram para lá? Não, 75%. Eu assistiria, vou tentar ver pela internet. Tchau, gente. Muito. Um beijo. Nos vemos a seguir no Jornal da Gazeta. Até já. E domingo tem mesa redonda, né? Um beijo. Tchau, tchau. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but